Olá pessoal, tudo beleza? Hoje dando continuidade aqui no nosso quadro do Concursando Constitucional, no qual a gente pega uma prova de concurso e faz a parte ali de constitucional comentando as questões do concurso, né? A gente faz aqui esse estudo em relação à prova para vocês analisarem como vão ser as questões de cada concurso, né? Cada concurso vai ter ali a sua peculiaridade. Então, a gente analisa isso daqui. Então, hoje a prova a ser analisada vai ser a do Ministério Público da União de 2018, da banca CESP-Sebrasp, do cargo de analista do Ministério Público. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o curtir no vídeo, também deixem sugestões para os próximos vídeos, ou então deixem aqui nos comentários dúvidas acerca do conteúdo que estarei respondendo vocês o mais breve possível. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos para o vídeo. Bom, primeiramente, vamos ter aqui uma análise em relação à prova, né, no qual a gente fala que a gente faz uma análise. Então vamos aqui ver sobre as nossas questões que tivemos nessa prova. Então tivemos no total aqui das questões de direito constitucional, vamos ter 7 questões nessa prova do Ministério Público, sendo que dessas 7 questões foram divididas nas seguintes temáticas. Então essas são as temáticas que foram cobradas na prova. 2 questões sobre poder legislativo, mais especificamente sobre comissões parlamentares. Também tivemos 2 questões sobre poder judiciário, né, neste caso mais específico sobre o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça. Mais uma questão de poder judiciário, só que neste caso foi cobrado Supremo Tribunal Federal, e 2 questões sobre funções essenciais à justiça, né, de defensoria pública. Vocês podem perceber aqui que foi umas questões que não são bastante cobradas, né? A gente tem claramente questões que falam sobre poder legislativo, que é uma matéria muito importante, poder judiciário também, e funções essenciais sim, também. Só que somente isso, né? A gente percebe que, olhando aqui, né, a gente avançando, olhando aqui no edital da prova do concurso, a gente percebe que tem outras matérias, né? Por exemplo, direitos e garantias fundamentais, que é importantíssimo, sempre é cobrado em provas de concurso, organização político-administrativa também, administração pública. Então a gente percebe aqui um movimento diferenciado nesta prova, né? Muitos cursos eles apostavam na cobrança de direitos e garantias fundamentais, claro, porque é uma das matérias que é mais cobrada em concurso público, é direitos e garantias fundamentais, né? Essa parte que pega direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, né? Isso é bastante, organização política do Estado também. Então aqui a gente tem uma prova que é um pouquinho diferenciada, que teve uma cobrança mais aqui, né? Funções essenciais da justiça, principalmente defensoria pública. Também tivemos a parte do poder judiciário, que teve cobranças acerca do Conselho Nacional de Justiça e também do STF. E por fim, a gente teve do poder legislativo, que foi a parte de comissões, tá? Comissões parlamentares de inquérito, tá? Neste caso, é claro que eu acho que eles poderiam ter também colocado alguma questão de processo legislativo, que é uma matéria de suma importância, né, dentro do direito constitucional, mas a gente percebe essa diferença, né? O que a gente toma com isso, né? Que é claro que a gente precisa estudar todo o edital, mas sempre com bastante atenção. Não fiquem estudando somente aquelas matérias que os cursinhos de concurso passam, né? É claro que aquilo tudo é fundamentado, né? Uma porcentagem de tudo que foi cobrado, como eu disse, né? A gente tem aqui uma das maiores temáticas dentro do direito constitucional que é cobrado em direito constitucional, que é direitos e garantias fundamentais e poder judiciário também, né? Como o poder judiciário foi bem cobrado nesse concurso, mas sentimos faltas aqui dos direitos e garantias fundamentais, é claro. Mas estudem tudo, né, com bastante foco em todos os pontos, só para deixar esse aviso. E vamos então para as nossas questões da prova. Então vamos ter aqui a questão número 1, a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, julgue o item a seguir. CPI podem ser criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, e detém poderes de investigação próprios
às autoridades judiciais. Bom, pessoal, sobre essa temática, a gente vai encontrar isso lá no artigo 58 da nossa Constituição, parágrafo 3º. Deixa eu arrumar isso aqui, parágrafo 3º da nossa Constituição. Então vamos lá para a nossa Constituição para a gente analisar esse artigo. Bom, temos aqui o artigo 58 que diz o seguinte: o Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. Então vamos lá para o parágrafo 3º que diz o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né, até aqui está ok, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pelas câmaras dos deputados e também pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, né? Deixa eu marcar aqui, 1/3 de seus membros, para a apuração do fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então perceba aqui que no final elas são encaminhadas ao Ministério Público, não é as comissões parlamentares que vão determinar a sua responsabilidade civil ou criminal. Eles vão encaminhar tudo que eles apurarem lá e vão mandar para o Ministério Público que promova a responsabilidade civil ou criminal. Então, voltando aqui na nossa questão, vamos ter o seguinte: as CPIs podem ser criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, né, em conjunto ou separadamente, tá ok, que a gente viu, e detém poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, né? Isso tá corretíssimo pelo aqui o artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição. Só lembrando que em conjunto vão ser as CPMI, tá? CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, tá? E separadamente vão ser as CPIs. CPI da Câmara e também CPI do Senado Federal, beleza? Gabarito da questão número 1, item está correto. Questão 2. A respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito, julgue o item a seguir. Toda a CPI tem autonomia para, após a apuração do fato que determinou a sua criação, promover a responsabilização civil ou criminal do infrator. Acabamos de ver, né, lá no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição, que fala sobre essa parte. Vamos voltar lá no artigo e ler novamente ele para a gente ter essa noção. Então a gente tem aqui, parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto, como a gente falou anteriormente, que seria a CPMI, ou separadamente, que seria CPI, mediante requerimento de 1/3 dos membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que o Ministério Público promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, né? Como falamos anteriormente. Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente tem que o item ele está errado. Errado porque aqui na questão fala que toda CPI tem autonomia para, após a apuração do fato que determinou a sua criação, promover, né? Não vai ter essa autonomia para promover a responsabilização civil. Quem vai promover, deixa eu colocar aqui, quem vai promover vai ser o Ministério Público, tá? A CPI, ela vai encaminhar as suas conclusões para o Ministério Público, né? CPI vai encaminhar as conclusões para o Ministério Público, né? Só deixa eu ajeitar aqui, para o Ministério Público, e aí sim o Ministério Público ele vai fazer aí a responsabilização civil ou criminal do infrator. Então, questão 2, o item está errado. Bom, pessoal, questão 3, no que se refere ao Poder Judiciário e também ao Conselho Nacional de Justiça, julgue o próximo item. O CNJ exerce a supervisão orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Bom, sobre o CNJ, a gente tem lá no artigo
103b da Constituição, que vai tratar sobre o CNJ. E mais especificamente, no seu parágrafo 4º, vai falar sobre um pouco das suas competências, né? As suas competências essenciais. É claro que vão ter outras dentro da legislação complementar, mas a gente tem aqui na nossa Constituição a sua essência, né? Quais são as suas principais atividades. Então vamos lá para a Constituição. Bom, artigo 103b, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida aqui uma recondução. Então vamos lá para o parágrafo 4º, que vai falar o seguinte. Parágrafo 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas aqui pelo Estatuto da Magistratura, tá? Então, não tem, voltando aqui na nossa questão, não tem que se falar que o CNJ ele vai exercer a supervisão orçamentária da Justiça Federal de primeiro e de segundo graus. Por quê? O CNJ ele vai fazer o controle da autuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, tá? Do Poder Judiciário. E não sobre essa parte da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, né? Supervisão orçamentária. Então, não é o CNJ que vai exercer essa supervisão orçamentária, né? Então, a nossa questão aqui está errada. E para termos de aprofundamento nesta parte aqui, no qual a gente fala sobre exercer a supervisão orçamentária da Justiça Federal de primeiro e de segundo grau, quem vai exercer isso daqui vai ser o CJF, tá? Que é o Conselho de Justiça Federal. Sobre o CJF, vamos ter no artigo 105 da nossa Constituição, parágrafo 1º, inciso 2, que vai dizer o seguinte, né? Vamos lá na nossa Constituição. Vamos ter aqui o artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá no parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 2, o Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante, tá? Então, pessoal, voltando aqui, vamos ter que o CJF que vai cuidar dessa parte da supervisão orçamentária e também, deixa eu colocar aqui, mais administrativa. Tá? Então, o CJF vai exercer a supervisão orçamentária e também administrativa da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Então, a nossa questão 3, o item ele está incorreto. Questão 4. No que se refere ao Poder Judiciário e também ao Conselho Nacional de Justiça, julgue o próximo item. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente ações contra o CNJ. Então vamos ter lá no artigo 102, inciso 1, a linha R da nossa Constituição, que vai tratar sobre essa temática. Vamos lá para a nossa Constituição. Bom, temos aqui na nossa Constituição o artigo 102, que vai falar: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente. Vamos lá na linha R, que vai tratar sobre este tema. Então a gente tem aqui a linha R,
as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e também, lembrem-se, contra o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Também vai ser aqui contra o CNMP e não somente contra o Conselho Nacional de Justiça, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, temos que este item ele está corretíssimo, né? Compete ao STF processar e julgar originariamente ações contra o CNJ e, lembrando, também contra o CNMP. Seguindo, vamos ter a questão 5, no que se refere ao Poder Judiciário e também ao Conselho Nacional de Justiça, julgue o próximo item. Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou também de abuso de autoridade, cabe ao CNJ representar ao Ministério Público. Bom, a gente tem aqui sobre esta temática o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição, que vai dizer o seguinte. Vamos lá para a nossa Constituição, pessoal. Vamos ter aqui, né, o nosso artigo já conhecido, 103b. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 ministros, né, 15 membros, quer dizer, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. Vamos lá para o parágrafo 4º, que vai dizer o seguinte: compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, não se esqueçam disso, e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura. Então vamos para o inciso 4. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Então, voltando aqui para a nossa questão, diante deste artigo, a gente tem que este item daqui na questão 5, ele está corretíssimo. Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou de abuso de autoridade, cabe ao Conselho Nacional de Justiça representar ao Ministério Público, tá? Questão 6. No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue o item subsequente. A Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores públicos a garantia da inamovibilidade, originalmente concedida aos magistrados. Bom, sobre esta temática vamos ter lá no artigo 134, parágrafo 1º da nossa Constituição, que vai falar sobre isso. Então, vamos lá para a nossa Constituição. Vamos ter aqui o artigo 134, que diz o seguinte: a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial, lembrem-se muito bem, pessoal, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do inciso 74 do artigo 5º desta Constituição Federal. E vamos para o parágrafo 1º, que diz o seguinte: lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício de advocacia fora das instituições, das atribuições institucionais, melhor dizendo. Então, voltando aqui para a nossa questão, que diz o seguinte: a Constituição Federal de 1988 estendeu aos defensores públicos a garantia da inamovibilidade, originalmente concedida aos magistrados, né? A gente tem este item como sendo correto, pessoal. E questão 7. No que concerne aos membros da Defensoria Pública, julgue o item subsequente. Aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, acrescidos ou não de gratificação. Bom, o artigo da nossa Constituição que vai falar sobre essa temática é o artigo 135, tá? 135. Vamos lá então para a gente dar uma olhada nesse artigo. Bom, temos aqui então o artigo 185, que diz que os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39,
parágrafo 4º. Bom, quais são as seções 2 e 3 deste capítulo? A seção 2 e 3 vão ser da advocacia pública e também da advocacia. Voltando aqui na nossa questão, temos aqui na nossa questão que ele vai falar sobre aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, acrescidos ou não da gratificação. Então o que a gente tem que olhar vai ser lá o artigo 39, parágrafo 4º da nossa Constituição, para a gente dar uma olhada para saber como os advogados públicos vão ser remunerados. Então vamos lá para a nossa Constituição. Bom, então o artigo 39 da nossa Constituição vai falar o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Vamos lá no parágrafo 4º. Vai dizer o seguinte, parágrafo 4º. O membro de poder ou detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba e representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Bom, diante disso, vamos voltar à nossa questão, pessoal, para a gente julgar o item. Então, a gente tem aqui que aos advogados públicos serão concedidos vencimentos fixos, né? O que a gente viu que está errado. Neste caso aqui, será subsídio. Fixado em parcela única. Tá? Então não vão ser vencimentos fixos, acrescidos ou não de gratificação, né? Está errado essa nossa questão aqui 7, né? O item da questão 7 está errado. Bom, pessoal, então a gente termina aqui mais um Concursando Constitucional, no qual a gente analisou a prova de Ministério Público da União do cargo de analista do ano de 2018, tá? Da banca CESP-Sebrasp. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos e também deixem nos comentários dúvidas acerca da temática, que estarei respondendo o mais breve possível. Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.